Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza. Esse é a segunda parte do vídeo surpresa, que agora não é tão surpresa assim, do meu top 20 de álbuns lançados por bandas ou artistas brasileiros. Então, para quem viu a parte um, eu falei do 20º ao 11º colocado. Então, nessa parte 2 eu vou encerrar aqui falando do 10º até o primeiríssimo lugar na minha lista. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar com o 10º colocado. Novo Aeon, Raul Seixas, 1975. Então, esse álbum aqui, boa parte do pessoal colocaria ou Krieg Rabandolo ou Guitar, ambos sem dúvida clássicos do rock nacional. Porém, o meu preferido do Raul é esse. E não só meu. Tanto Marcelo Nova quanto o próprio Raul Seixas consideravam esse o melhor álbum da carreira do Raul Seixas. Então a gente tem aqui algumas das melhores canções que depois, apesar desse álbum ter vendido muito pouco na comparação aí com o Krieg Rabandolo e o Guitar, os dois anteriores a ele, o Krieg Rabandolo acho que vendeu em torno de 600 mil cópias na época, e o Guitar passou de 800 mil, isso aqui mal chegou a 30 mil. Mas foi aquele fracasso querido pelo artista. Acontece em muitos casos. Então, a gente vai ter desde Tente Outra Vez, que virou um clássico hoje em dia, o Rock do Diabo, temos também aqui Eu Sou Egoísta, uma das minhas preferidas aqui do Raul Seixas, sem dúvida, onde ele bota pra valer mesmo. A irônica Tu És o MDC da Minha Vida, que é propositadamente brega mesmo. É para ser meio trash mesmo, a intenção do Raul Seixas era essa. Paranoia, uma música também das melhores aí sobre os medos que afetavam o pequeno Raul Seixas, que ele revisita aqui. É Fim de Mês, outra música também hilária. Um baião aqui com uma letra contundente. A faixa título, maravilhosa, talvez a minha preferida música do Raul Seixas, da carreira toda. Então, para mim não tem como deixar de fora Novo Aeon do Raul Seixas, 10º lugar. Em 9º lugar, agora começa aqui uma renca de álbuns tropicalistas, da fase tropicalista. Eu adianto desde já, tanto esse artista aqui como o próximo, eu considero a fase tropicalista deles a melhor da carreira deles. Então, em 9º lugar, temos Gilberto Gil com o álbum de 1969, também auto-intitulado. É o que começa com Cérebro Eletrônico, depois vai para Volkswagen Blues, Aquele Abraço. Disco icônico, aí gravado pouco antes do Gilberto Gil sair exilado do Brasil. Então ele deixou esse disco meio como aí uma despedida. Tanto a música Aquele Abraço é justamente sobre isso. Ele está se despedindo do país com tristeza, mas sem mágoas, sem ressentimentos. E uma das músicas mais lembradas do Gilberto Gil até hoje. E eu gosto muito das duas primeiras também, Cérebro Eletrônico e Volkswagen Blues. Amo essas músicas. Temos músicas mais experimentais com a voz do Vivo e Futurível. A belíssima Vitrines, que também é uma das minhas músicas preferidas do Gilberto Gil. Uma versão mais relaxada para 2001 dos Mutantes. E outra ainda mais experimental, Objeto Semi-Identificado. Essa aqui é loucura geral. E nessa edição que eu tenho aqui tem faixas bônus preciosas, como Com Medo com Pedro, Cultura e Civilização, que ficaram mais conhecidas na voz da Gal Costa. Em 8º lugar, Araçá Azul, do Caetano Veloso. Um disco do tipo Ame ou Odeie. Eu amo. Então aqui não é um disco da fase tropicalista do Caetano Veloso, mas é um álbum que dialoga bastante com o movimento tropicalista, mesmo já ele sendo de 73. Então, aqui temos, e não é esse álbum aqui considerado muito porra louca, muito experimental, mas tem faixas que poderiam estar em qualquer álbum do Caetano Veloso.
com a versão para Tu Me Acostumbraste, Julie Moreno, dessas duas aqui, perfeitamente poderiam estar em qualquer música, qualquer outro disco do Caetano. A própria faixa título também não é nada experimental, mas é comovente. Agora, algumas outras, concordo, são exercícios que não é para todo mundo, mas são fascinantes. Como é o caso de Conversa e Cravo e Canela, um purri aqui. Gilberto Misterioso, de Palavra entre Palavra. A espinha dorsal para mim é a faixa de mais de 10 minutos, Sugar Cane Field Forever. Essa é a Caixa Punch, assim como a Caixa Punch também é a versão incrível e eletrificada do Caetano para Eu Quero Essa Mulher, ali com a guitarra ensandecida do Lenny Gordon quebrando tudo. Então, para mim, em oitavo lugar, Araçazu, Caetano Veloso, 1973. Sétimo lugar, mais um da fase tropicalista, o segundo álbum dos Mutantes, de 1969. Há quem prefira o primeiro álbum, há quem prefira a Divina Comédia. Eu vou de segundo álbum. Mutantes, na verdade, porque o primeiro álbum ainda era Os Mutantes. Aqui é só Mutantes, com essa contracapa icônica também. Esse aqui parece ter uma coletânea. É uma expressão bem batida, mas funciona perfeitamente aqui. Já começa com Dom Quixote. Temos aqui 2001, algo mais, que virou até jingle da Shell na época. Qualquer Bobagem, para mim uma das melhores músicas de todo o tropicalismo, não apenas dos Mutantes. Caminhante Noturno, que fecha o álbum, também genial e maluca, bem malucada. E a Mágica, então, o próprio nome já diz, é mágico mesmo. É algo, eles fazem aqui uma mistureba de estilos, de cacofonia, que fica genial. Aqui eles até dão uma palhinha aqui de Satisfaction dos Rolling Stones no final da música. Para mim, o ponto alto da carreira dos Mutantes é o álbum Mutantes de 1969, o segundo deles, que tem a Rita Lee de noiva aqui na capa. Sexto lugar, já saindo da seara tropicalista, um compositor aqui, apesar de inicialmente ele ter se oposto ao tropicalismo, depois ele ficou amigo do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, e ainda é, porque é vivo, um dos gênios da música brasileira, especialmente no quesito letras. Construção, do Chico Buarque, 1971. Construção, não precisa nem falar. A faixa título, a música Construção, só um gênio poderia fazer aquilo. Simplesmente. E ele contou aqui com a ajuda de outro gênio, que é o Rogério Duprat, nos arranjos orquestrais aqui. O encontro dos dois não poderia ter sido mais exitoso. Que obra de arte que é a faixa Construção. Eu sempre gosto de salientar aqui que ela parece que tem três períodos, conta a história de três pessoas. O primeiro, o tal do homem de bem, o homem comum. O segundo já seria um homem mais malandro, de caráter meio duvidoso. O terceiro já parte para uma escatologia, já parte para uma coisa meio surrealista, meio absurda. Mas, se tivesse só Construção, já estaria ótimo. Mas não é só isso que tem nesse álbum. Tem Deus lhe pague, que é bem tensa, também tem aquela construção bem tensa, que depois é replicada em Construção. A deliciosa Crônica, que é Cotidiano, também aqui o Chico Buarque fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Valsinha, uma música também simples, porém magnífica. Eu lembro de uma entrevista do Martinho da Vila falando que era a música que ele mais gostaria de ter composto na vida dele. Minha História, que é uma versão italiana de Gesù Bambino, do Lúcio Dalla, mas aqui ele transpôs perfeitamente para a realidade brasileira e ficou sublime também. Então, não tem nem o que falar muito de Construção, do Chico Buarque, 1971, sexto lugar. Agora vamos entrar no top 5. Retornando ao tropicalismo,
Em quinto lugar, o álbum coletivo Tropicalia ou Panis et Circenses de 1968. Então aqui temos a galera toda presente. E aqui todo mundo simplesmente tem o seu momento de brilhar aqui no álbum. Miserere Nobis é o grande momento do Gilberto Gil para mim nesse disco. Além de Geleia Geral também ser ótima, mas eu gosto. Miserere Nobis para mim é o momento mais luminoso do Gilberto Gil aqui. Enquanto Seu Lobo Não Vem, do Caetano Veloso, também uma música meio irônica e meio sarcástica também, e com certo medo, também meio paranoica. Baby e Mamãe Coragem, eu não consigo me decidir qual das duas é a melhor da Gal Costa aqui. As duas são simplesmente maravilhosas. E os Mutantes aqui com Panis et Circenses, igual ao do álbum de estreia, mas a versão de Bate Macumba é ligeiramente diferente. E ainda Lindonéia, também a Nara Leão cantando de maneira maravilhosa. Uma música, apesar do ritmo e do andamento ser calmo, espaçado, mas a letra é meio violenta. E um dos grandes momentos para mim fica com o Tom Zé. Parque Industrial, para mim é o grande momento desse disco aqui. Tom Zé se superando e superando até Caetano, Gil e quem mais estava aqui. Produção do Manuel Beremben e arranjos do Rogério Duprat. Não poderia dar errado. Então, quinto lugar, o álbum coletivo Tropicalia ou Panis et Circenses de 1968. Agora, dos quatro que estão faltando aqui, eu já aviso. Não estarão na lista de qualquer um. Talvez só na minha. Só o terceiro colocado, não, o terceiro colocado é presença frequente na lista de todo mundo, como eu vou mostrar. Mas o quarto, o segundo e o primeiro, acredito que só está aqui na minha lista. Mas vamos falar então do quarto colocado. Pai Biru, da dupla Lula Cortes e Zé Ramalho. Simplesmente. Esse álbum aqui é o grande álbum psicodélico brasileiro. Isso aqui é um momento mágico ali do Woody Grude pernambucano, onde tudo deu absolutamente certo aqui. Todo mundo estava muito afinado com as ideias, com o conceito do álbum. É um álbum duplo, originalmente no vinil era um disco duplo, com cada lado representando um elemento da natureza. Então começa com terra. No elemento aqui no lado terra a gente tem uma influência mais indígena, nativista. No lado do ar é o lado mais melancólico, eu diria que é o lado mais europeu do disco. No lado C, o lado fogo, aqui é mais roqueiro, tudo a ver com fogo. E no lado D, água, a gente vai ter mais uma influência de música africana, a imensa influência africana que existe na música brasileira. A gente pode ver aqui então nesse maravilhoso registro sonoro aqui, Pai Biru, quarto lugar na minha lista, 1975 ou 76. Algumas fontes dizem que é de 75, outras de 76. E é um dos álbuns mais raros, a versão original, talvez seja o álbum mais raro do Brasil hoje. A versão original do Pai Biru, porque a fábrica onde estava o estoque, não estava guardado o estoque dos álbuns ali, deu uma enchente imensa ali no Recife, do Capibaribe, e quase todas as cópias foram levadas pela enchente. Então sobraram pouquíssimos, na verdade, álbuns da prensagem original e que hoje vale uma pequena fortuna. Agora entramos no pódio aqui. Terceiro lugar, medalha de bronze, Secos e Molhados, a estreia, de 1973. Também aqui vemos o despontar de um talento inimaginável, inigualável na música brasileira, que é o Ney Matogrosso. Um frontman que, se tivesse nascido na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer país anglo-americano, de anglófono, na verdade, que fala inglês, ele seria endeusado hoje em dia.
E temos, além disso, também o talento do João Ricardo como compositor. E o Gerson Conrad também, muito subestimado, o Gerson Conrad. E uma banda incrível aqui. Willy Verdaguer no baixo, John Flávio na guitarra, o Zé Rodrigues participou aqui também. E composições, um repertório primoroso, desde a primeira à última faixa. Não tem uma única faixa descartável aqui, mesmo as vinhetas. Aqui como o caso das Andorinhas, o Rondó do Capitão, É o Rei, mesmo sendo vinhetas, estão completamente alinhadas aqui com o conceito do álbum. E temos aqui um dos grandes clássicos da música brasileira, o Vira, que fez isso aqui, fez muito sucesso no Brasil da década de 70. Então, essa história de que coisa de qualidade não faz sucesso, se souber promover, faz sim. Isso aqui é um exemplo marcante. Apesar de na época ter sido muito vendido por conta da imagem dos Secos e Molhados, tudo daquela imagem andrógena, glam, hoje em dia o álbum se sustenta perfeitamente sem a imagem. Uma pessoa que nunca viu essa capa, nunca viu o Secos, uma foto do vídeo dos Secos e Molhados e ouve o álbum, se tiver bom gosto, vai ficar extasiado com o que vai ouvir, sem dúvida. Segundo lugar, medalha de prata. Esse aqui vai estar só na minha lista mesmo, com certeza. Mas eu amo de paixão esse álbum aqui, que é Revolver, do Walter Franco, 1975. Como eu adoro esse disco. Tá certo que me deu uma dor no coração deixar de fora o Ou Não, de 73. Tão bom quanto esse. Mas eu tinha que escolher um dos dois. E acabei escolhendo o Revolver porque eu vejo ele com uma sonoridade mais inovadora para a época. O Ou Não, apesar de ter uma navalha na carne mesmo, é um disco cru até o pescoço e com letras assim cortantes. Aqui a sonoridade, eu gosto muito do contraste entre os instrumentos mais acústicos e tribais com os teclados bem digitalizados aqui, bem modernos para a época. E o Walter Franco sempre foi um mestre absoluto da síntese. Ninguém como ele conseguia passar a mensagem que ele queria utilizando de pouquíssimas palavras. Ele conseguia falar tudo em pouquíssimas palavras. Então é isso que a gente vê aqui em Feito Gente, Mamãe d'Água, Toque Frágil, que eu adoro esse ditado aqui, o sorriso do cachorro tá no rabo. Só que ele canta ali com uma camada ali de pessoas, de cacofonia, que você nem consegue entender muito bem que é essa frase que ele canta. Artimanha é uma coisa assim também de outro mundo. E há espaço ainda para delicadeza, como Pirâmides, Cena Maravilhosa. Esse álbum aqui, eu sou simplesmente apaixonado por ele. Walter Franco merecia ter tido muito mais reconhecimento do que teve em vida. E até hoje o pessoal ainda não reconhece tanto o talento, para mim, desse que é um dos grandes nomes da música brasileira experimental. Então, medalha de prata para Revolver. E, finalmente, o primeiríssimo colocado, medalha de ouro para mim, Loki, do Arnaldo Batista, 1974. Esse disco aqui, às vezes, quando eu escuto, eu até choro, de tanto que as músicas têm uma sensibilidade, uma carga emocional absurda. O Arnaldo Batista, me passa a impressão, posso estar muito enganado, mas ele me passa a impressão de que ele precisava gravar essas músicas e lançar meio que para exorcizar os seus demônios internos. Tanto que ele praticamente, acho que ele nem escuta, mas nem deve escutar mais esse disco e nem tocava tanto em shows músicas desse disco, porque foi meio que assim um descarrego, acredito eu. Mas grandes músicas desde o início, como Será que eu vou virar bolor, Uma pessoa só, que foi pinçada aí do repertório dos Mutantes, Eu não tô nem aí, onde ele desafia a morte, Vou me afundar na lingerie, esse título eu acho muito simpático. Você tá pensando que eu sou Loki, ele tá bem humorado aqui, mas o melhor fica pro final, com músicas como Desculpe.
navegar de novo e principalmente Te Amo Pode Crer. Te Amo Pode Crer pra mim é antológica, simplesmente é a música que eu mais choro quando eu escuto, em especial em frases como ele, nos pedaços que ele canta. É muito triste pensar em você com quem não vive depois da morte. E você me deu a Deus como se nós somos de Deus. Simplesmente sublime. Então, para mim, primeiríssimo lugar, Loki, Arnaldo Batista, 1974. Então, esses dois vídeos aí compreendem o meu top 20 de álbuns lançados por bandas ou artistas brasileiros. E interessante notar aqui que o álbum que suscitou, o vídeo que suscitou esses dois vídeos aqui surpresa, onde aí o Gerson Perico, o inscrito aí, sugeriu fazer esse vídeo e eu achei uma ideia interessante. Que é o Acabou Chorando das Baianas, esse vídeo desse álbum, ele acabou não entrando nem no meu top 20. Eu tinha falado que ele não entraria no meu top 10. No fim, ele acabou não entrando nem no top 20, apesar de eu gostar bastante desse disco. Então, encerro o vídeo aqui, esse vídeo não tão surpresa assim, comentando aqui do 10º ao primeiro lugar do meu top 20 de álbuns lançados por artistas e bandas do Brasil. Então, vejo vocês agora sim, na próxima terça-feira. Até lá!